Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje no programa a gente recebe o diretor do DR, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, Luiz César Mareto. Nós vamos falar sobre alguns números do departamento, que inclusive levam o Espírito Santo a ser o departamento, aliás, que mais realiza obras no país, proporcionalmente. Luiz César Mareto, nosso convidado, com quem a gente já conversa a partir de agora. Mareto, seja bem-vindo aqui ao programa de Destaque. É um prazer estar aqui para conversar com você e também para conversar com o telespectador da Record. Prazer te receber aqui, Mareto. Já falei no início sobre esse dado que é muito interessante, né? A gente está falando aí do departamento que mais faz obras no Brasil, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Quero começar falando sobre essa junção dos órgãos, né? A gente tinha o IOPS antigamente, que era o Instituto de Obras Públicas, né, do Estado, e o DR, que só cuidava das rodovias. Houve uma fusão. A gente, avaliando desse tempo aí, vamos dizer, esse 1 ano e meio, ou um pouco mais de 1 ano e meio, que houve essa junção, como que você avalia? O que melhorou de fato para o departamento, Mareto? Bem, a avaliação nossa hoje é extremamente positiva, né? E é positiva para nós que trabalhamos no departamento e é positiva para a sociedade também que recebe o serviço do novo DR. O DR agora é Departamento de Edificações e Rodovias, né? Nós tínhamos até então o IOPS, que é o Instituto de Obras Públicas, que executava as obras de edificações, para o telespectador saber, e são aí escolas, delegacia, hospitais, e o Departamento de Estrada de Rodagem, que fazia as rodovias e as pontes, né, no nosso sistema rodoviário estadual. Sim. E aí nós, em outubro, novembro de 2019, nós finalizamos a fusão. Fizemos durante o ano todo de 2019 um estudo, um trabalho de agregação dos profissionais, né, que são profissionais, embora engenheiros, mas com atividades um pouco distintas. Então a gente precisava, naquele momento, ir agregando e juntando a cada dia. Fizemos muitas reuniões até que em outubro o governador Renato Casagrande, confiando, né, nos profissionais do DR, confiando na diretoria do DR, assinou e transformamos um decreto de lei, transformamos o IOPS e o DR no novo DR, Departamento de Edificações e Rodovias. E o que isso melhora? O que isso muda? Primeiro, a economia para o Estado, né? Você tem dois órgãos têm setores administrativos, você passa a ter um administrativo só para todo um mesmo órgão. Nós tínhamos o IOPS que não tinha sede própria, o IOPS era um prédio locado, e aí essa locação deixou de existir. Nós temos um setor que é um setor de gestão, que são veículos, porque as nossas obras estão espalhadas no estado todo. Os engenheiros precisam se deslocar. Uma quantidade de veículo cá, uma quantidade de veículo lá. Quando você junta, você consegue otimizar, diminui a locação de veículos. Nós temos também a possibilidade de fazer a junção das engenharias. Um engenheiro rodoviário com um engenheiro de edificações. Eles estão juntos, eles têm a possibilidade de desenvolver melhor a atividade técnica. Então, o que acontece? Há uma economia para o Estado, em termos real, financeiro, mas também há um desenvolvimento mais rápido da atividade na execução da obra lá na ponta para o cidadão. A gente passa a ter uma capacidade maior de desenvolvimento em função de termos ali cotidianamente um grupo de engenheiros discutindo e debatendo a sua própria atividade. O engenheiro de edificações pode ajudar o engenheiro rodoviário lá em algumas atividades de concreto, de ponte ou coisa parecida, e o engenheiro rodoviário pode ajudar muito o engenheiro de edificações nos pátios, nos locais onde precisa de pavimentação. Então isso, na verdade, agrega. E uma outra coisa interessante, faz uma engenharia forte, que é o que nós queremos hoje lá no nosso DR. Uma engenharia que seja capaz, unida, de dar resposta à população. Mareto, a gente pode dizer que talvez essa junção contribuiu então para que vocês chegassem a esse número que a gente deu aqui no início, ser o departamento de obras que mais executa obras no Brasil, um dos mais que mais executa? Certamente. Eu falei também da questão da engenharia, mas tem a questão da animação, né? Quando você junta pessoas, né? O cidadão que está em casa sabe isso. Quando você junta pessoas com alegria, as coisas acontecem também com alegria e também com mais facilidade. Hoje nós temos no DR, na área de edificações, nós temos hoje em torno de 150 obras em execução.
Na área rodoviária, nós estamos aí chegando a 50 atividades, obras em execução. São obras maiores, de valores mais significativos. E desde o 1º de janeiro de 2019, nós já inauguramos aí perto de 100 obras. Então, isso para nós é muito gratificante e eu sou muito grato, né? Eu quero até dizer isso aqui, eu sou muito grato ao governador Casagrande por ter me escolhido e ter me colocado nessa condição. Inicialmente diretor do IOPS, também diretor do DR. Nós fizemos a fusão, eu era diretor dos 2 órgãos. Fiquei 1 ano praticamente diretor dos 2 órgãos. Então eu sou muito grato ao governador Casagrande ter confiado. E a gente está assim, com toda a equipe lá do DR, desenvolvendo as atividades e demonstrando que isso tudo que nós fizemos em 2019, na hora de fazer a fusão, isso deu certo. Quando eu falo que a gente tem um volume de obras proporcionalmente maior no país, é porque a gente faz algumas avaliações, né, nos outros estados. É evidente que eu não vou aqui ficar citando estado por estado, porque é até desagradável isso, mas nas nossas relações que eu tenho com outros estados e naquilo que a gente amplia a cada ano de volume pavimentado, ou seja, nós temos hoje uma quantidade de rodovias pavimentadas e quanto que nós conseguimos ampliar? Nós temos hoje uma quantidade de escolas no estado e quantos nós conseguimos ampliar? Nós temos hoje uma quantidade de hospitais e quanto nós conseguimos ampliar? É só observar o que nós conseguimos fazer agora, graças a Deus, né, com a liderança do governador Casagrande, em vez de contratar o hospital de campanha. Fomos muito criticados, inclusive no começo, né, da pandemia, fomos muito criticados, mas em vez de contratar o hospital de campanha, nós fizemos, na verdade, em torno de 1.200 leitos, junto com a Secretaria de Saúde, evidentemente, nos hospitais já existentes. Cara, vamos fazer o seguinte, Barreto, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais sobre as obras públicas aqui no Espírito Santo. Hoje o nosso convidado é o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, Luiz César Mareto. O programa em destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, o Luiz César Mareto. E a gente está falando aqui sobre o trabalho que está sendo desenvolvido desde que, vamos dizer, até as melhorias mesmo que foram desenvolvidas, desde que houve a junção, né, dos órgãos, o Instituto de Obras Públicas e também o Departamento de Estradas e Rodagem, antigamente, né? Agora DR, Departamento de Edificações e Rodovias. Mareto, houve uma mudança também com o fim das medições. Vamos explicar para quem está em casa, a gente está falando de melhoria na entrega do serviço público da obra para quem usa na prática, né, para a população. Sim, na verdade sim, tem 2 formatos de execução de obra e de conservação rodoviária. Primeiro nós atuamos na conservação rodoviária. Como é que funciona isso? Você tem a rodovia e a rodovia eventualmente aparece um buraco, o mato cresce, uma placa cai, a sinalização deixa de existir, um pedaço de ponte, né, uma sarjeta rompe. Então tem empresas que a gente chama empresa de conservação rodoviária, que ficam sistematicamente na rodovia. Até então, até 2019, como era feito isso? Os engenheiros do DR ficavam rodando as rodovias, identificavam as deficiências e davam a ordem de serviço para a empresa ir lá executar. Em executando, ia lá fazer as medições. Um buraco de 1 metro por 1 metro, quantos quilos de massa foi utilizado, media e fazia uma medição e pagava. A medição é o quê? É exatamente aquilo que foi executado lá no local e aí ele soma aquilo tudo numa planilha, deu tantos reais, paga a empresa. Nós fizemos uma alteração, nós fizemos um contrato por desempenho. Então a empresa ela se propôs a um determinado lote de em torno de 350 a 400 quilômetros, que nós dividimos, a realizar todas as atividades, que são 18 itens, todas as atividades para que a rodovia fique em perfeitas condições. Sem buraco, capina feita, sarjeta limpa, bueiro limpo, então são 18 itens. Ao final do mês, o nosso profissional vai lá, acompanha aquilo e identifica se ele cumpriu os 18. Se cumpriu os 18 itens, recebe integralmente o que ele se propôs a receber. Sim. Se não cumpriu, vai diminuindo proporcionalmente. O que está acontecendo é que hoje todas as empresas recebem em torno de 80% a 82%, ou seja, ainda não alcançaram a primazia, vamos dizer assim, aquilo que seria o ideal.
mas é um aprendizado e isso gradativamente vai acontecendo. E com relação às obras, eu vou dar o exemplo da obra da Absaad, que foi contratada por RDCI, que é o Regime de Diferença de Contratação Integrada. A empresa colocou os valores que necessita para execução por etapas, ela mesma fez o projeto e, em executada a etapa, o nosso profissional de engenharia vai lá ver se está adequadamente bem executado e aí paga aquela etapa. Não tem que medir metrinho por metrinho. A etapa concluída, paga-se a etapa concluída, se, evidentemente, executado adequadamente. Etapa por etapa até a finalização da obra. Marito, nosso tempo está quase acabando, mas eu sei que tem uma novidade que você comentou comigo aqui antes do programa começar, que é o Café na Estrada com DR. Como que vai ser isso? Pois é, nós estamos lançando hoje aqui, inclusive... Primeira mão. Primeira mão. Nós achamos que as pessoas precisam conhecer as nossas atividades, precisam conhecer as dificuldades que nós temos e também queremos que a sociedade participe com a gente dessas dificuldades, porque a sociedade ela está lá no local, lá no dia a dia da obra, ela pode nos ajudar muito. Então nós vamos fazer o café na estrada, ou seja, nós vamos escolher dias e vamos convidar pessoas em torno da estrada que nós estamos construindo ou em torno de obras de edificações também que nós vamos estar construindo. E convidar uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana, para conversar, para poder entender o que é a nossa obra e para poder eles também passarem algum tipo de solicitação e de melhor informação para que a obra seja feita em parceria com a boa técnica, que é a engenharia que o DR tem, e com a participação da sociedade local. É uma forma de deixar a população mais próxima da execução da obra em si, né? E aí a gente erra menos, né? Porque quando a população está envolvida, está incluída ali na atividade nossa, embora não sejam engenheiros, embora não conheçam muita atividade, mas pode ser donas de casa, profissionais liberais, que seja, mas a gente erra menos, ou seja, eles participam e nos retornam para que a gente faça melhor a atividade nossa, que é a atividade que a gente mais gosta, que é fazer engenharia. Bacana demais. Olha, nosso tempo está chegando ao fim, quero agradecer muito ao Luiz César Mareto, diretor do DR, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, nosso convidado de hoje aqui no programa Destaque. Foi um prazer, viu, Mareto? É um prazer e é uma alegria. Eu finalizei a pergunta passada dizendo que é uma alegria para a gente ser engenheiro. Eu tenho 38 anos de engenharia, sou apaixonado pelo que faço. E volto a dizer assim, o governo Casagrande está assim, numa eficiência à prova aí e que a gente vai cada vez mais colocar mais obras na rua, colocar mais atividades. E queremos a população muito próxima desse governo para que a gente mostre e saiba melhor fazer essas entregas. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Mareto, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com Luiz César Mareto, diretor do DR, é só acessar o nosso site simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá!